E aí, pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 17 de outubro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,60%. Então vocês veem aqui o gráfico intraday, vocês observam que essa consolidação maior, nós tínhamos aqui essa consolidação aqui em cima. Após isso, está um pouco consolidado aqui nessa região. Então aqui vocês podem desenhar aqui uma figura gráfica que seria um retângulo. Esse retângulo evidenciaria o quê? Um suporte próximo aos 115.700. Então essa aqui é uma região que os compradores defendem. Tem segurado aqui nesse ponto. E aqui na parte superior da figura, a gente pode ver aqui próximo aos 117. Ficaria até mais interessante que nesse ponto já uma dificuldade maior para ultrapassar. Assim que ultrapassa, pouco tempo depois vem um movimento mais forte na venda. Quem for mais conservador pode também subir um pouco aqui, deixar aqui nessa região, né? Então próximo aqui ao 117.100, 117.200, também tem uma quantidade de toques considerável. Importante ver aqui pelos 15 minutos. Pelos 15 nós tivemos hoje um trap, então até eu peguei que esse trap foi estopado mais cedo, seria aqui nesse ponto, tentou perder a mínima dessa região anterior. Candle seguinte superou, só que depois o stop veio no candle 7, com a alta apenas no candle 8. Então, após o stop aqui desse trap de compra pelos 15, teve um movimento que subiu praticamente 1.300 pontos. Então, um movimento forte. Após isso, um movimento forte aqui na queda. Nesse ponto, o que tinha aqui nesse ponto que pudesse justificar uma entrada? Aqui a gente tem uma consolidação também, né? Então, vocês veem aqui essa região aqui tem essa resistência um pouco maior, mas também é possível observar o que nesse ponto aqui recente uma resistência. Então a gente tem essa resistência maior, que seria o topo do retângulo, e essa daqui um pouco mais abaixo. Então não deixa de ser resistência, apesar de não ser o topo da figura. Então aqui próximo a essa região, deixou aqui um candle de força. Esse candle 20 aqui engolfou cerca de 4 candles anteriores, então os 15 minutos engolfou 1 hora. Após isso, uma queda um pouco mais forte, segurando aqui no suporte. Então hoje, o que nós temos aqui pelos 15 minutos é justamente a briga próxima a essa região desse suporte. Então o que pode ocorrer amanhã? Pode ser que venha, faça um movimento similar ao de hoje, que seja o que? Deixa um candle de briga aqui próximo a essa região, deixa um trap nessa região, e aí a pessoa entra tentando buscar o topo, que seria próximo a 117 mil. O que pode ocorrer também, e aí depende muito da configuração do setup, né, tipo, dos candles que começarem a firmar aqui embaixo, que seria o quê? Seria um pullback nessa região para aí ter o retângulo para baixo. Então, esses são os cenários presentes agora. Pelo tempo gráfico diário, vocês veem aqui o estocástico apontando para baixo, o OBV ainda mostra uma divergência de alta. Então, o que nós temos seria o que? Setups de venda ativados tanto no semanal quanto no mensal, que seriam o trap de venda que está ativado, e pelo diário, que essa divergência. O que é interessante ainda é acompanhar se vem próximo a essa 61.8 desse movimento aqui de compra. Então, próximo aos 114 mil, poderia deixar uma entrada visando aqui essa questão da 61.8. Em relação ao Ibovespa, o Ibov no tempo gráfico diário, vocês se recordam desse alargamento, continua preso aqui dentro, mas o que temos também é esse retângulo, né? Ibovespa, um retângulo, uma consolidação que vem desde 2021, e aqui já há vários dias também o preço preso aqui dentro desse ponto. Pelos 60 minutos, vocês observam aqui também essa consolidação, que seria esse retângulo aqui, suporte na região dos 115.700 praticamente, e aqui a resistência no 117 mil. Em relação ao dólar, o dólar hoje deixou um movimento aqui, seria um trap. Então aqui vocês veem o trap nessa região, candle 2 armou, candle 3 superou aqui, deu compra, uma operação que chegou a andar cerca de 17, né? Chegou a andar cerca de 17 pontos, e depois disso veio um movimento aqui de queda. Inclusive aqui esse candle 7 também deixou um trap de venda. Então um movimento complicado, deixou um trap de compra e de venda aqui na mesma situação, mas um
trap que andou, chegou a andar cerca de 54 pontos, e após isso, mais um movimento de alta. Então, o que esperar desse dólar em relação ao intraday, aqui seria já a confirmação de um pivô, né? Então, o que a gente tem aqui seria, pelos 15 minutos, um Joy de Napoli aqui nessa região que ativou aqui nesse candle 34, stop aqui abaixo, que viria antes do pivô, que aí a gente conseguiria projetá-lo para cima. Então, eu estaria aqui observar que o stop, hoje é um stop um pouco caro, mas o alvo seria próximo a esse topo anterior nos 5,80. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje, Vale, comentei que estaria aguardando próximo a 64,90, seria meio 1,8 do movimento. Movimento que não veio, o OBV se mostra forte ainda e a FR também. O volume em Vale deu uma queda nos últimos dias, hoje o volume um pouco mais acima da média e deixando aqui um candle praticamente tendo um triplo rompimento, né? Superando a média de 9, 80 e de 20, inclusive a de 3 aqui também. Então superando aqui esse movimento, mostrando força. Quem sabe aí para buscar novamente testar aqui essa resistência do topo. Um movimento importante para Vale e esse aumento no volume importante também. Próximo ativo, Usiminas. Usiminas é um ativo que pelo semanal estava deixando aqui um cenário interessante. Ainda não desconfigurou ele, mas é importante que vocês vejam que seria o quê? Um trap. Então esse candle aqui, 41, tentou perder a mínima dessa região. Candle desta semana não superou, então não ativou o trap ainda. E a briga tem se mantido aqui embaixo. Então, o que é importante aguardar? Inclusive, eu tenho aguardado justamente uma operação aqui próxima a 61,8. Então, caso deixe aqui realmente esse setup, vocês veem bem próximo, caso haja superação aqui, deixaria ativado pelos 60 minutos. Talvez seja até interessante ver pelos 60. Mas vocês veem aqui um ponto bem complicado. Acho que pelos 60 se mostra mais complicado que seria dessa resistência aqui nesse ponto. Então, quando chega próximo a esses R$ 6,35, tem mostrado muita briga, muita força vendedora aqui nessa região. Pelo semanal, é aquele cenário que foi descrito já, caso este candle comece a fechar acima do corpo deste candle do 41, pode deixar um cenário importante. O estocástico não mostra nada, né? Então, interessante seria o quê? Começasse a fechar acima do 41, se ativasse o trap, melhor ainda, estocástico apontando para cima. Aí poderia deixar uma operação realmente boa em Usiminas. Próximo ativo, Cosan. Cosan também próximo ao 61,8, então a briga tem sido aqui nessa região. Então vocês veem que vários candles, parecia aqui inclusive já deu uma operação de 61,8, ativou aqui, mas 2 candles depois, movimento para baixo. Então é uma situação complicada, tem ficado aqui nessa região. Pelo semanal, vocês observam o candle que tem deixado, então a briga ocorrendo aqui. Então, esses candles aqui respeitando esse suporte, mas sem um movimento sem um movimento definido. Próximo ativo, Camil. Camil, outro ativo que também estava numa região de 61,8 dessa retração desse movimento de alta. Mas o candle de hoje muito feio, queda de 4,47%. Mesmo com o OBV forte, isso aqui deixa um cenário bem complicado. É interessante aqui aguardar, ver se isso aqui não se trata de um oco, né, que poderia ser um ombro, cabeça, ombro nessa região. Então, é interessante aguardar, ver se pelo semanal ocorre uma defesa dessa região. Então, o que seria importante? Que este candle aqui fosse revertido, né, mostrando força compradora e aí deixando aqui uma entrada de 61,8. Mas, por enquanto, o cenário que vem é a perda dessa região. Grupo Soma 3, é um ativo que estava com o OBV interessante. O OBV agora já renovando as mínimas, né? Então vocês veem aqui escorregada do OBV, praticamente também representando aqui o ativo, movimento para baixo. O volume segue da mesma forma. O trap que eu estava guardando aqui nessa região um pouco acima não ocorreu, então por enquanto sem operação. Interessante aguardar, ver se deixa um candle que engolfe vários aqui mostrando força compradora para ir ver um sinal de entrada, né? Por enquanto nada em Soma 3. Local Web, LWSA3, é um ativo que tem brigado bastante aqui próximo a essa 61,8.
Vocês veem que o gráfico todo riscado, que é realmente buscando, aguardando um tipo de operação. A assimetria desse tipo de operação é muito importante, bem interessante aqui, tentando buscar o topo, mas é uma operação que bem complicada, né? Inclusive, quando superou esse candle 40, a meu ver, deixou uma operação aqui de 61, também mostrando força desse suporte, mas realmente um pouco complicado para a local web. Em relação ao OBV, o OBV segue bonito, o volume tem aumentado, que foi um dos motivos também que fizeram cogitar uma entrada aqui, né? Então, isso aqui é interessante, né? Esse aumento de volume, mas por enquanto bem travado o local web. MRV também, uma região de 61.8. Então, semana passada vocês veem o candle que deixou nessa região, com muita sombra. Candle dessa semana seguindo também essa mesma toada, né? Então, bem complicado aqui nesse ponto. Hoje teve queda de 0,65%. Interessante ver se deixa desse movimento. Deixa algum tipo de entrada, mas bem complicado esse ativo. E o OBV não anima muito, né? O OBV já mostra uma perda aqui dessa região. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Magalu havia ficado aqui na sexta-feira, próximo a 61.8. Então, desse movimentozinho de alta, eu havia deixado aqui assim, próximo a essa região, mas perda, testando aqui novamente o fundo, testando aqui assim R$1,68. O OBV sugere a perda, inclusive, dessa região. Então, o OBV já mostra uma perda nessa região mínima aqui. Pelo semanal, vocês veem aqui vários candles feios. O candle da semana passada havia mostrado um pouco de reação, mas força vendedora aqui agindo, né? Então, o movimento continua bem feio em Magalu. Cogni 3, havia deixado uma entrada de 61.8 aqui nessa região, muita briga aqui nesse ponto, então vocês veem muita briga realmente, vários candles aqui alternando-se nesse ponto. Pelo semanal, candle feio, então pelo semanal praticamente igual ao fundo da semana passada, é aguardar para ver como é que encerra essa semana, né? Que tipo de candle deixa aqui. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.